Tem dois ou três comentários aqui no chat. Um do Afonso, o envolvimento do público-alvo. Isso é relativo à à primeira parte da tua apresentação. O envolvimento do público-alvo seria algo fundamental na elaboração da proposta de intervenção pública? Ele está meio que afirmando, seria algo fundamental na proposta, na elaboração da proposta de intervenção pública, né, Kate? As revisões sistemáticas sozinhas são dados puramente quantitativos. Não puramente quantitativos. As revisões sistemáticas, elas podem ser quantitativas ou qualitativas, né? Então, a gente tem revisão sistemática que traz uma análise e até uma sumarização quantitativa, que a gente chama isso de meta-análise. Então, tem uma revisão sistemática que ela é totalmente descritiva, ela traz opções, intervenções, ações de modo descrito e avalia, né, ali o quanto pode, mas não traz uma síntese quantitativa. E a gente, que é a meta-análise, né, e a gente tem as sínteses qualitativas, que aí são sínteses com experiências, percepções, mais de questões assim nesse sentido, né, de trazer até consultas à população, grupos focais, entrevistas, né, para pegar essas percepções e experiências. Então, são formas de evidência, né, especificamente. Mas eu concordo contigo, engajar os atores sociais, ele é fundamental, né, para as políticas públicas de uma forma geral. A gente tem visto muito, tem observado, né, nos últimos anos o crescimento dessa participação como um todo, né, essa redução do que a gente chama desse abismo, né, e é chamado muito como know gap, né. Então, é um abismo entre ciência, entre tomadores de decisão, saber o que é mais efetivo para aplicar na localidade, mas levando em conta que nem mais nem menos, né? nem como dizem por aí, né? Nem no amor nem na ciência, nem tudo nem nada, né? Então não é assim. Então a ciência é uma parte do grande quebra-cabeça, que é o que a gente sempre comenta. E esse engajamento das partes interessadas, ele é fundamental porque a absorção é maior, né? A reflexão sobre a ciência, a disponibilização dos recursos, ele já é pensado, ele já é destinado à aplicabilidade de uma intervenção que a gente já sabe que é efetiva, né? Então, a gente tem um grande exemplo a gente tem um grande exemplo, vou dar um exemplo sem tocar no nome da pandemia e na polêmica da pandemia, mas a gente teve medicamentos para uma outra situação que foi o H1N1. Nós tivemos muita destinação de recurso financeiro em todo o mundo para comprar um determinado medicamento, né? Eu estou dando um exemplo assim. Então, todo mundo comprou o medicamento, surgiu H1N1, né? E todo mundo ficou louco com a doença, o mundo inteiro se preparou e comprou tudo, era máscara, era medicamento, era tudo. Surgiu uma evidência de que um medicamento poderia ser útil contra a doença. Então, os países destinaram os recursos, destinaram energia, tempo, tudo para esse medicamento. E depois se observou que o medicamento não era eficaz, por exemplo, né? Vamos dizer. Então, assim, por que a ciência é importante? Porque a gente já vai destinar esse recurso para isso. Por que o tomador de decisão é muito importante? Porque ele vai saber alocar, dentre todas as outras nuances, saber se pode ou não conseguir considerar aquela implementação. E aí a gente fala que todas as partes as partes envolvidas no problema são importantes, o engajamento dessas partes, porque a gente viu aqui agora uma série de considerações para a implementação, para a aplicabilidade, para a viabilidade, para questões de raça, de ocupação. Então, a gente consegue vislumbrar, né, todo o cenário. Né? Tem mais alguma pergunta, Davi? Sim, a gente tem mais duas aqui. Só aproveitando, Kate, deixa sobre revisão sistemática, eu acho que é legal enfatizar que o método de revisão sistemática de literatura ele não é um método específico para, como a Kate falou, identificar a estratégia de intervenção necessariamente, ele é uma metodologia de revisão de literatura. Né? Então, como qualquer um faz uma revisão de literatura quando começa a fazer um mestrado, um doutorado,
esse é um método para organizar a revisão de literatura para que ela seja bem transparente, bem sistemática, bem procedural, reprodutível, né? Então, ela pode ser aplicada para diferentes tipos de questão. Você tem revisões, métodos específicos para revisão de literatura sistemática de estudos quantitativos, de estudos qualitativos, e também revisões temáticas de métodos mistos, né? Combinam os dois. Então, apesar de muito comumente as revisões temáticas serem pensadas nesse universo de identificação de opções, né, de eficácia, você tem também essa metodologia aplicada para diferentes tipos de questões de pesquisa e pode ser interessante para, depende do seu momento, né, de intervenção social política, aplicar uma ferramenta como essa. Um pouco associado com essa discussão, Kate, o Luiz, ainda falando sobre as considerações de implementação, ele pergunta se elas podem ser extraídas dos estudos primários ou somente de revisões temáticas de evidências qualitativas. Não, então elas podem ser extraídas de estudos primários. Se a gente não identifica ali nas revisões sistemáticas essas questões todas que nós levantamos de implementação e de equidade, a gente pode recorrer aos estudos primários que estão contidos na revisão, se você quiser, e a gente pode, agora dá muito trabalho, né? A gente espera já que a revisão sistemática já venha com essas informações, né? E além disso, a gente pode fazer buscas manuais, sabe, isoladas sobre isso, sobre custos para implementação. A gente procura muito estudos de custo-efetividade mesmo para tentar identificar. Então, a gente faz buscas separadas, isoladas, não estruturadas, né, como no primeiro momento ali que nós colocamos, mas faz também todos aqueles mecanismos que eu comentei em um dos slides lá no começo, faz reuniões com atores-chaves, busca dados locais. Nós somos um dos países que mais tem dados locais, né? A gente tem os dados do IBGE, a gente tem o DataSUS no sistema de saúde, sabe? Assim, que tem muitos dados sobre doenças determinantes. Então, nós somos um dos países com melhor base de dados, sabe? Para a localidade. Então, assim, identificar o contexto ali e tentar trazer possíveis dados para a região, mas ainda nessa questão da implementação e da equidade, esses dados coloquiais, né, essas evidências coloquiais, a percepção do usuário, a percepção do cidadão, a percepção do profissional que vai entregar aquela intervenção, a percepção de quem organiza o sistema, né, do tomador de decisão, ela é fundamental, né, nessa identificação de possíveis barreiras e estratégias. Então, às vezes, a gente até já vai encontrar uma opção política que já foi implementada, mas aí a gente vai verificar essa questão, o que é que não está funcionando, então, e aí tentar identificar barreiras, resistência à mudança ali pelos profissionais, a vontade política, né? Tem muitas questões, né? Muitas nuances, né? Especificamente. Legal, Kate. Tem uma outra pergunta aqui do Afonso, que se refere ao tua apresentação, primeira parte da tua apresentação também. A pergunta é: dessas estratégias que apoiam mudanças, qual setor seria o de maior resistência? Imagino que a população, por sua quantidade e heterogeneidade, necessite de mais esforço para que sejam implementadas as intervenções. Então, aí depende, né? Depende do problema, depende da situação, depende da localidade, sabe? Desse apoio à mudança especificamente. Eu diria isso, depende, né? Não sei se o Davi quer auxiliar aí, mas é isso. Depende mesmo da situação, do problema, do contexto. Há muita resistência à mudança sempre, né? Mas há outros que não, a gente encontra surpreendentemente um apoio à mudança, né? Concordo com você, Kate. Eu acho que a discussão sobre PI, a gente tem muito essa tendência, né, de cair numa coisa de, bom, a gente tem aqui um conjunto de soluções, um conjunto de ideias que a gente mapeou na literatura, mapeou nas evidências, mapeou no contexto local a partir de metodologias qualitativas. E daí, bom, o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente avança? Porque você pode ter um plano na tua cabeça, mas isso não significa que todo mundo vai concordar e todo mundo vai topar, né? Então, acho que tem um outro pedaço dessa discussão que a gente não tem como fazer aqui hoje, mas que a gente pode pensar em fazer depois em um outro momento, que é de implementação de política. A gente faz desenho e implementação de política. E daí você tem todo um trabalho de
mapear os atores-chave, entender as suas necessidades, ver onde que você tem capacidade de atuar, onde que você tem autoridade para atuar, onde que você tem autorização para atuar, né? Então, quais são as áreas ali em que você com certeza consegue avançar, quais são as áreas em que você vai precisar construir capacidade para promover uma mudança, que capacidade é essa que você vai precisar promover. Então, tem todo o ferramental de gestão adaptativa, de implementação de intervenção social, que vai descer para o nível mais tático, né? Então, como é que a gente entende o terreno e avança nesse terreno a partir das potencialidades, dificuldades, desafios, fragilidades institucionais, né? Então, tudo isso é muito contextual, é muito local e envolve um conjunto de ferramentas diferentes dessas, né, que vão se alimentar desse processo que a gente está fazendo aqui, mas que vão precisar levar em consideração vários outros fatores locais, institucionais, organizacionais, da equipe que está envolvida, né? E que retroalimenta o ciclo da tradução do conhecimento mesmo, né, como um todo. Isso. Eu acho que aqui do chat foram as perguntas que foram colocadas.